Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve Maria, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos 30 dias preparatórios à consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de nossa querida mãezinha Maria. Estamos nos 12 dias iniciais dos 30, meditando algumas virtudes propostas por Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje estamos no 7º dia e a virtude do dia de hoje é a pureza do corpo e do espírito. Esta aula, nessa meditação, assim como a de ontem, são temas um pouco profundos. Então, eu peço a paciência de vocês, né? Preparei esta reflexão com muito amor e carinho, muitas referências, né? Já sofri e ainda sofro muito nessa virtude, a virtude da pureza, né? Sei como que ela oprime o nosso coração e ofusca a nossa fé. Então, espero que você tenha a persistência e a paciência de permanecer até o final comigo. Amém. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine o coração de vocês, para que com caridade e amor vocês escutem, né? Essas palavras. Que nós escutemos, que eu também preciso ouvir. Amém? Vamos iniciar. Queridos, para que nós falemos sobre pureza do corpo e do espírito, nós vamos começar com aquela máxima que nós falamos praticamente durante todo o nosso curso de consagração. São Luís disse isso, Santo Inácio de Loyola disse isso, outros grandes santos disseram isso. Somos criados para Deus. Nossa vida deve ser ordenada para Deus. Porém, existe um grande problema aqui. Na verdade, temos dois grandes problemas. O primeiro grande problema, nós inclusive falamos sobre ele no dia de ontem, é o pecado original. O pecado original, nós vimos que ele perverteu os nossos sentidos, nossos corpos, nossos espíritos. Então, eles nos afastam de Deus. O segundo problema que nós temos é a nossa situação. Nossa situação, nós estamos situados no mundo. Nós estamos no mundo, apesar de não sermos no mundo. Porém, essas duas realidades, quando elas encontram alguém que não está com a devida preparação, a devida limitação, lembra de ontem, nós terminamos a reflexão de ontem, falando que o nosso corpo é como uma criança que precisa de limites. É dessa limitação que eu estou falando. Se nós não temos a devida preparação, o devido estudo e a devida limitação dos nossos corpos, nós não conseguimos chegar nessa máxima de que nós fomos criados para Deus. Então, nós ficamos ali na superficialidade. Às vezes, eu até quero chegar até Deus, Às vezes, eu vou me controlar na masturbação, às vezes, eu vou me controlar os olhares na rua, para que eu não olhe para outro homem ou para outra mulher, Que não seja o meu cônjuge. E eu até tento avançar nessa pureza, mas essas duas realidades me puxam e eu não consigo avançar. E aí acontece aquela síndrome, do macaquinho, que nós também dissemos no nosso curso. Lembra do manquinho, desculpa. Que nós dissemos no nosso curso. Lembra do manquinho? O manquinho é um pé no mundo, um pé no céu. Um pé no mundo, um pé no céu. Por que isso? Porque eu fico testando os limites, eu fico indo até o limite do pecado. Isso aqui é pecado? Então não é pecado. Então até aqui eu posso ir. Aqui não é pecado, então aqui também eu posso ir. E aí fico olhando com aqueles olhos naquelas pessoas que podem viver isso, podem, entre aspas, viver isso sem nenhum cuidado. E que vontade, eles são felizes. Isso é muito ruim. Nós permanecermos nesse estado deprime a nossa alma. Então, que nós possamos adentrar nessa virtude da pureza. Do contrário, estarei eu, em alguma hora da vida, de repente com o meu celular na mão, uma fotografia, de repente um filme,
né, em que às vezes até a pessoa que eu estou olhando ali, aqueles grupos de WhatsApp, né, que infelizmente temos tantos católicos que fazem parte de grupos em que imagens, vídeos impróprios são passados, não contribuem com a sua santidade. Sai disso, não contribui. E às vezes você está ali olhando para uma foto, às vezes no Instagram, apareceu, a pessoa está até coberta, mas por aquela sua concupiscência, pelo aquele seu costume ruim, você já começa a olhar aquilo ali com olhos maliciosos, pensamentos maliciosos, né? E o que o seu cônjuge iria pensar se ele te visse olhando aquilo? Ou se ele pudesse ouvir os seus pensamentos? Será que ele ficaria triste ou alegre com o que você está pensando? Será que se Jesus, se ele te visse nesse momento, ele estaria feliz? Ou ele olharia aquilo com aquele olhar de, nossa, desesperança, né? Aquele olhar de, nossa, eu morri na cruz, passei pelo Calvário, tantas coisas que eu já fiz por esse filho, né? Aquela desilusão, né? No olhar de Jesus. Já pensou você causar isso em nosso Senhor? Nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos ter essa força de voltar para as origens. Que origem é essa, Ana? A origem de que Deus me ama e que eu preciso me voltar a Deus. Né? Como assim? Eu vou usar agora aqui uma analogia usada pelo Rafael no curso de Mariologia da Colo de Deus. Né? O Rafael, ele é mestre em teologia e ele nos explica o seguinte. No início, quando nós fomos criados, pensa como se esse quadro aqui em cima de mim, ele fosse Deus, certo? E nós, homens, nós fomos criados assim, olhando para Deus. Porém, com a concupiscência, com o pecado, eu fiz isso. Eu dei as minhas costas para Deus. Então, qual foi sempre o objetivo de Deus quando eu estava olhando para Ele? Quando eu fui criada lá no paraíso, qual que era o objetivo de Deus? Que Ele mandasse o seu filho, né, com a natureza hipostática, né, homem e Deus um só, mandasse no meio de nós para que nós aprendêssemos com Ele, né, que nós reverenciássemos o seu filho. Porém, eu me voltei para o mundo, eu virei as minhas costas para Deus. Então, o que Jesus faz? Ele desce de sua divindade e ele vem aqui, ele se coloca na minha frente novamente. É por isso que o Evangelho vai nos dizer, lá em São Lucas, né, que Maria daria a luz a Emanuel, o Deus conosco. Por isso de Emanuel, Deus conosco, porque ele realmente viria buscar a nos resgatar. Veja, Jesus fala para nós o tempo todo no Evangelho, no Novo Testamento. Deus grita para nós o tempo inteiro isso no Antigo Testamento, de variadas formas. Os salmos perpetuam essa ideia. Qual ideia, Ana? Que Deus nos ama. Deus é sedento por nós. Né? Lembra daquele Evangelho do Poço? Deus é sedento de amor por nós, cego de amor por nós. Mas nós não conseguimos ver isso. Ele é tão obcecado, né, por nós, tão sedento de nós, que ele desceu do seu lugar e ele veio até aqui na minha frente, ele se fez homem também, para poder me resgatar. E ele veio, lembra que Jesus fala, ansiei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. E ele veio, e ele pagou o preço, ele nos redimiu, e nós não conseguimos compreender ainda essa realidade. Naquele livrinho, que agora não está por aqui, mas aquele livrinho que eu já mostrei tantas vezes para vocês, né, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, do padre Francesco Bamonte, ali, um dos exorcismos que o padre faz, o diabo confessa. Que se nós compreendêssemos, se nós acreditássemos em 1/16 do amor de Deus, quer dizer, uma parcelinha bem pequenininha do amor que Deus tem por nós, ele já estaria destruído. O diabo já estaria destruído. Porém, nós não compreendemos. A gente se perde. O que é a pureza, Ana? A pureza é este amor. Né? Esse amor puro de Deus por nós. A pureza de nossa parte é nós queremos retribuir a esse amor sem colocar nada, nenhum obstáculo na frente disso. Né? E isso é muito difícil.
O Francisco Fausto, que é naquele livrinho que também nós vimos já mostrando para vocês, esse aqui, ó, A Conquista das Virtudes, o Francisco Fausto, ele vai nos dizer que a pureza é esse fogo de Deus, quando ele se encontra com a martelada da minha vontade, ele consegue fazer, edificar a pureza em nós. Né? É isso, é o encontro do fogo, desse amor, esse fogo de Deus, com essa minha vontade, né, de passar por esse mundo, passar por tudo que tem nesse mundo, enxergando que Deus é meu fim. Isso é a pureza. Né? O Francisco Fausto vai nos dizer isso. Mas está difícil para nós. Gente, isso precisa ser ordenado de uma vez por todas na nossa vida. Como é difícil. São Luís nos disse isso. Ontem eu falei do Frei Gilson, né, que também nos traz essa realidade. Ou eu estou na realidade do diabo, ou estou na realidade de Jesus. Ou eu estou na realidade do pecado, escravo do pecado, ou eu estou como escravo de Jesus. O que isso quer dizer? Se eu estou junto com as criaturas, eu vou ficar aprisionado. Eu estou no pecado, as criaturas vão me aprisionar. Por que as criaturas me aprisionam, Ana? Porque elas não possuem a fonte da minha alma, a fonte do meu espírito, né? Nós vimos a diferença entre corpo, alma e espírito, né? Nós estamos falando efetivamente de espírito, né? As criaturas não possuem a fonte do espírito. A fonte do espírito está apenas em Deus. Então é só Deus que consegue preencher aquele vazio que nós dizemos que nós temos. E quando nós estamos em Deus, nós somos livres. O pecado nos aprisiona, ele nos puxa, porque ele não tem a essência do que a gente precisa. Por isso que Deus liberta. Né? Aí nós vamos nos encontrar com a segunda realidade que nós dissemos, né? O mundo. Como é difícil amar, encontrar essa força de ser puro no mundo. A nossa cultura não ajuda. Já começa por como a gente procura casamento, né? A gente procura, eu quero me casar com fulano ou com Beltrano porque eu quero ser feliz. Vamos lá. Eu só consigo ser feliz em Deus. Se eu já entro com essa máxima, eu já estou errado. Eu não vou conseguir ser feliz. A nossa cultura não ajuda. As conversinhas, as piadas, as próprias salas de aula têm esse tipo de conteúdo, os nossos grupos de WhatsApp. Gente, o padre Paulo Ricardo nos diz, né? Nós vivemos num mundo em que o contato possível que nós temos com a pornografia, ele ultrapassou todos os anos, todas as eras que nós já tivemos. Né? Mesmo com as vidas mais depravadas das pessoas na Grécia, né? Aquelas sodomias e tudo mais, o que hoje nós convivemos já ultrapassou em muito isso. O conteúdo que nós temos na internet, as nossas músicas, os nossos livros, as nossas novelas, a profusão de pessoas, às vezes até infelizmente de parceiros sexuais que nós desenvolvemos, isso já passou em muita depravação que o mundo já viu. Antigamente era assim, né? O Brasil ele sempre foi visto do lado de fora como um antro de prostituição, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Maus costumes e tudo. Hoje, o padre Paulo Ricardo vai nos dizer, né? O mundo parece que se abrasileirou, né? Está escancarado. E o que é pior, querem te convencer que isso tudo é normal e que isso tudo é lícito. Gente, isso tudo não é normal. E quando a gente tenta dizer isso, quando a gente tenta pregar a fé, o que o mundo vai te dizer? Como que fulano é carola? Nossa, como é que Ana é carola? Neurótica? Nossa senhora, isso aí é continho do século passado que a igreja te conta para aprisionar as pessoas numa caixinha. Gente, é claro que nós temos pessoas doentes, sim. Nós temos pessoas que ficam, é pecado, isso aqui é pecado, não é pecado, e não sei o que, e bitoladas. É claro que nós temos esse tipo de pessoa. É óbvio, mas não é isso que nós buscamos, né? Que isso seja a nossa minoria. Inclusive, essas pessoas, coitadas, elas estão em pecado também do egoísmo, né? Estão em si mesmadas. Se eu fizer isso é pecado, se eu for até ali é pecado, eu não posso pisar aqui porque é pecado. Isso não é bom, isso não é saudável. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer para vocês
essa questão da pureza. O que é a pureza, Ana? Efetivamente, pureza é ter o coração, o amor no coração de forma pura por Deus. Sem nada misturado. É um amor puro para com Deus. E Ana, como que eu vou evoluir nessa virtude da pureza? Bom, Santo Afonso vai nos dizer que a própria Maria vai nos dizer 3 caminhos que ela mesma se valeu em sua vida, para que nós possamos aprofundar neste caminho de pureza. O primeiro, oração. Santo Agostinho disse que ninguém consegue ser casto se Deus não der a graça. Então, que nós possamos pedir muito a Deus essa graça. Não só a graça de sermos castos, mas a graça de nós pegarmos esse ensinamento da nossa igreja. O que a igreja está dizendo sobre isso? O que Jesus quis dizer sobre isso, sobre ser casto? Que nós possamos tentar estudar e entender esse tema. Peça, Senhor, na luz da fé, ilumina a minha vontade, ilumina o meu querer, ilumina o meu ser, ilumina o meu estudo para que eu possa ver com esses olhos de fé, ver com olhos puros. Esse é o primeiro pilar. E Santo Agostinho vai dizer, não se engane, se fie bastante nos 2 sacramentos, um da confissão frequente, o outro da comunhão. E, claro, com o espírito no devido lugar, em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal. Você, com esse pilar da oração firme, já é um passo. Vai para o segundo. Qual que é o segundo passo, Ana? Fugir. Como assim, Ana? Vou trazer uma fala de outro santo. São José Maria Escrivá vai nos dizer, se mantém a luta desde o princípio. Se ela é mantida, já está vencida. O que ele quer dizer com isso? Não tenha a covardia de ser valente. Foge. O que ele quer dizer com isso, São José Maria, ele quer nos dizer assim, a luta às vezes começa até no pensamento, gente. Eu vejo aquilo e me veio um pensamento. E aí, pensar é pecado, Ana? Não. Pensar não é pecado. Consentir com o pensamento, é pecado. O pensamento é algo involuntário, é que nem um sonho. Você não escolhe o que você vai sonhar. E muitas vezes você não está atento ao seu pensamento. Você está lavando uma louça, você está dirigindo com um pensamento longe. De repente aparece uma criatura na sua frente, linda, meu Deus do céu. Achar pessoas bonitas é pecado, Ana? Não, não é pecado. Porém, se eu começo a pensar nessa pessoa de forma sexual, eu tenho que ligar o alerta. Veio o pensamento, oprime, sai do pensamento, tira dele, Foge, pensa outra coisa, Não consinta com esse pensamento. Se você consentir com esse pensamento, você vai pecar. Eu estou na academia, passou aquela criatura, meu Deus do céu, colhi para os olhos. Ok, beleza, é bonito. Ok, vou seguir aqui minhas coisas. Comecei a pensar, a criatura vem. Foge, sai dali. Tô no trabalho, vem uma mulher bonita, perfumada, Às vezes muito bem versada nos assuntos, do trabalho. Nossa, aquilo começa a enebriar o meu intelecto, a enebriar os meus sentidos. Foge, sai dali. Você está no Instagram, apareceu alguma coisa? Foge, sai dali. Não permaneça na ocasião de pecado. A luta começa já no pensamento. E se você começa a guerrear já desde o início, a luta é vencida. Não tenha vergonha da covardia, fuja. Isso é valentia, São José está nos dizendo. Depois disso, nós vamos para o terceiro passo, Ana. Qual que é o terceiro passo que Nossa Senhora vai nos dizer? Mortificação. Nós falamos no dia de ontem. Em especial para a pureza, mortificar o que, Ana? A gula. Nossa Senhora vai nos dizer que nós precisamos tomar cuidado com a gula. Por quê? Comer e beber, tanto bebidas não alcoólicas quanto alcoólicas, vícios, Quanto a comida quanto a bebida, tiram a sensibilidade da nossa alma, tiram a sensibilidade do nosso espírito, propriamente falando. Então, nós precisamos mortificar a gula. É por isso que a igreja diz jejum, para que a sua alma volte a sentir Deus. O que é mais que eu preciso mortificar, Ana? Os meus olhos. Nós já vimos, Santo Afonso diz, o pecado, entra pelos olhos. Por quê? Pelos olhos me vem a curiosidade e me vem a imaginação.
E aí é o caminho do pecado. É descida, carrinho de rolimã, morro, puxando para baixo, sem freio. É gravidade certa, é pecado certo, gente. Não vai aí, certo? Vamos nos mortificar. Ok, Ana, e já entendi como então eu preciso progredir nessa virtude. Oração, fugir das ocasiões de pecado e mortificação. Mas efetivamente na minha vida, o que eu preciso desenvolver na minha vida? De forma prática. Agora eu quero trazer para vocês, novamente, estou no livro de Francisco Faus, A Conquista das Virtudes, uma fala do nosso querido santo São João Paulo II. São João Paulo vai nos dizer assim: o ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior, não o amor de concupiscência, que vê só objetos com que satisfazer os próprios apetites, mas o amor de amizade e oblatividade, capaz de reconhecer e amar as pessoas por si mesmas. Quando, pelo contrário, falta o sentido e o significado do dom da sexualidade, acontece uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas se usam como se usam coisas. Olha que pesado isso que o nosso querido São João Paulo II está nos dizendo, né? Nós estamos coisificando as pessoas. Estou fazendo uma civilização de coisas. É aí que vai entrar a nossa vida prática. Casados. Estou casado, Ana. E agora? Como vou viver a pureza no meu casamento? Não vou mais fazer sexo? Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Primeiro você vai se lembrar, né, do nono mandamento, né? Não vamos cobiçar a mulher, o homem do próximo. Sexto mandamento, guardarás a castidade. Aí entra a questão do ato sexual, né? Vamos nos lembrar do catecismo. O ato sexual, ele é unitivo, ou seja, eu não posso buscar só o meu próprio prazer, né? Não posso coisificar o meu cônjuge. Ele é unitivo, eu preciso tentar me unir para que eu possa crescer no amor com esse cônjuge. Unitivo e procriativo. Eu preciso entender que a cada relação sexual que eu tiver no meu casamento, um fruto pode advir desta relação sexual. Que fruto é esse, Ana? Os filhos, né? Eu preciso ter essa mentalidade aberta. É por isso que a igreja vai dizer: o uso de contraceptivos é pecado. É um método antinatural? É pecado, porque vai impedir os frutos da união. E se Deus quer te mandar um filho ali? É claro que a vontade de Deus é soberana, mas lembra que eu falei que a pureza é eu não colocar obstáculos frente a mim e a Deus. Então, que nós não façamos isso, certo? Outra coisa, questão se eu não estou coisificando o meu cônjuge, eu não posso iniciar ou despertar sentimentos, ações que eu não vou terminar, que eu não tenho intenção de levar até o fim. Ana, não está claro isso para mim ainda. Nós não teremos tempo de aprofundar esse tema aqui, né? O que pode, o que não pode, né? Esses cuidados que nós temos que ter. Começa a pegar órgãos, querer usar órgãos que não são para determinados fins, usar para esses fins. Isso constitui pecado. Isso você vai depravar o seu casamento. Não faça isso. O casamento, a união, né? O sexo entre marido e mulher é extremamente santo, é muito querido e amado por Deus. Não prostitua o seu casamento, né? A cama do casal é sagrada, não ceda a sua cama para outros, né? É como se fosse o altar da igreja, é como se fosse a cama do casal, né? É a santidade. Eu acho que é o padre Paulo Ricardo que comenta, ou é um outro santo que comentou, né? Já estou aqui santificando o padre Paulo Ricardo. Não, é um santo que comentou, não me recordo quem foi, mas eu li isso, estudei isso, que precisamos adentrar a nossa casa como se nós estivéssemos abrindo a porta do Santíssimo. Olha só que sério isso. Entendendo a divindade do que está ali dentro. O sexo para Deus dentro do casamento é santo, é divino, faz parte da vontade de Deus. Não prostituamos. Sem adentrar mais nesse assunto, eu gostaria de trazer para vocês, quem quiser se aprofundar nesse mérito, professor Felipe Aquino. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Vida Sexual no Casamento. Tudo que pode, tudo que não pode na relação sexual,
professor ele tentou elencar aqui. É um livro fino, tá vendo? Tranquilo de ler e tem aprovação eclesial, tem aprovação da nossa Santa Mãe Igreja. Então, aqueles que quiserem aprofundar, lembrando que tudo que eu falar de livros aqui, né, a gente sempre deixa na descrição aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, né, de comprar, que também nos ajuda, viu, gente? Ok, Ana, eu quero algo mais profundo. Quem já leu os escritos desse santo sabe que não são escritos tão simples assim de ler, mas são escritos extremamente ricos e profundos em espiritualidade e santidade. São João Paulo II, A Teologia do Corpo. Esse livro reúne de São João Paulo II 133 catequeses sobre a dignidade do corpo do homem e da mulher, como que é digna a relação entre os dois. Primeiro, né, a dignidade do corpo do homem, a dignidade do corpo da mulher, como que eles são iguais em dignidade frente aos olhos de Deus. Então, portanto, as relações desenvolvidas por esses corpos também devem dignificar a majestade divina. Tem isso aqui bem desenvolvido aqui por São João Paulo II, aqueles que se interessarem. Certo? Queridos, se você não tem tempo de ler esses livros ou está precisando de uma ajuda um pouco mais pontual e mais rápida, ou se tem interesse, procure um padre para fazer uma direção espiritual. Peça ele, padre, eu tenho algumas dúvidas acerca do meu casamento, estou com alguns pensamentos, tudo. Será que o padre pode me ajudar? Peça ajuda ao padre, ele está ali para isso. E, gente, peça ajuda a um bom padre. Né? Infelizmente, nós temos sacerdotes na nossa igreja que são muito corroídos pela teologia da libertação. Às vezes, coitados, eles nem sabem disso, às vezes é por uma ignorância, às vezes é por maledicência. Mas nós precisamos nos atentar àqueles sacerdotes que estão realmente pregando a sã doutrina. Tenha esse cuidado de procurar um sacerdote dessa maneira. Né? Peça ajuda ao Espírito Santo que te ilumine, né? E vá atrás do sacerdote, certo? Dito isso, agora eu quero falar com você, querido irmão, querida irmã, solteiro que nos acompanha. Né? Para os solteiros, sem vida sexual para você, sem masturbação, sem vida sexual, você deve se manter puro, casto para o seu casamento, né? São Paulo vai nos dizer na carta aos Timóteos que nós nos mantenhamos puros, né? E o que você pode fazer? Você pode, durante a sua caminhada, que você vai encontrar alguém, vai começar a namorar e tudo, você pode não embrenhar, não entrar em caminhos que vão ser difíceis de sair. Como assim, Ana? Carícias, né, que não devem ser feitas, beijos prolongados, abraço, começa a subir uma mão, descer outra, aquelas coisas, querer deitar juntinho, abraçadinho. Caminhos que, se você entrar por eles, você está começando a querer despertar uma vida sexual. Se você entrar aí, você que é solteiro vai pecar. Não entre por aí, ok? De forma sucinta, eu quero dizer isso para você que é solteiro, heterossexual. Agora eu quero falar para quem é homossexual que nos acompanha, certo? Ou você que tem convivência com alguém que é homossexual. E agora eu vou pedir que o seu coração se abra nas luzes do Espírito Santo, que agora eu vou usar esse cara aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. À luz da fé, que você possa ouvir o que o catecismo diz sobre a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Gente, eu fiz questão de ler isso aqui porque eu estou pregando fé, né? À luz da nossa fé, o que a nossa doutrina nos ensina? Que aceitar como listas as uniões homossexuais não é correto. Né? Então, o que eu vou fazer, Ana? Então, ser homossexual é pecado? Então, vamos colocar para fora? Não é isso. Pelo amor de Deus. Continuem lendo o catecismo, né? Esses parágrafos de castidade estão do 2331 ao 2400.
São quase 70 parágrafos ali só versando sobre a castidade. E tem um capítulo, um pequenino tópico ali específico sobre castidade e homossexualidade. E a igreja vai nos chamar o seguinte: de maneira alguma, né? As pessoas que estão entregues a gênero fluido, a ideologia de gênero e tudo quanto há, né? Todas essas perversões, nós vimos ali, né? Está escrito no catecismo, isso são perversões das culturas e dos tempos e não devem ser aprovados. Devem ser, então, rechaçados? Vamos jogar pedra? Não é isso, o catecismo vai nos dizer. Né? Nós precisamos acolher estes irmãos, né? À luz da fé. Acolhê-los, não dizer que o pecado é lícito, acolher para que eles tentem frutificar dentro da fé católica. Como assim? Jesus, né, o catecismo vai nos dizer que Jesus, ele tem um chamado especial a essas pessoas que têm essas desordens. É claro que hoje, né, a ciência já nos explica que efetivamente quem tem essas desordens em si é um percentual 0,0000%, né? E muito infelizmente do que a gente vê hoje é muito modismo, né? Muito modismo. É que nem a música sertaneja que a gente comentou ontem, né? Que virou a música sertaneja. De tanto eu ouvir do corno, que vai matar, que não vai aceitar, que não sei o quê, você começa a tomar para si esses atos, né? Viver o que você escuta tanto nas músicas. Isso está o tempo todo na nossa mídia, na nossa política, no nosso mundo. Isso entra e começa a entrar como algo normal, né? Então nós não podemos ter isso como uma forma normal, mas Deus chama essas pessoas a pegarem essas inclinações, as pessoas que tiverem essas inclinações, né, e tentar mortificar, entregar na cruz, né? Renegar a si próprio nesse nível em amor a Cristo. Cristo está te chamando você, Cristo está chamando o seu parente, né, aquele que está desordenado, né, a tentar mortificar esse seu desejo carnal em seu santo nome, né, o nome de Jesus que se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Né? E nós precisamos nos recordar, né? Vou trazer até aqui uma fala de um homossexual, né, o Tiago Pavinato, que essa questão, por exemplo, de ideologia de gênero, isso não contribui com a luta civil dos homossexuais por seus direitos. Né? Isso é uma fala de um homossexual. Né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Aqueles que, eu não me sinto nem homem nem mulher, eu me sinto cachorro, eu me sinto samambaia, eu me sinto mãe de pet. Gente, por favor, entendam na caridade. Né? Isso são desordens mundanas. Né? Mãe é mãe de criatura, filho, homem e mulher. Não existe mãe de cachorro, por favor. A mãe do cachorro é a cadela. Né? Outro nível de criatura de Deus. Né? Não pervertamos a criatura de Deus. É isso que São João Paulo nos traz aqui nessa fala dele. Que nós não coisifiquemos os seres humanos. Você está nessa desordem de se sentir um cachorro, de se sentir uma samambaia. Eu preciso me recordar, como diz o padre Wander de Jesus, Jesus não morreu na cruz por samambaia, por animal, por baleia, por cachorro. Ele não derramou o seu preciosíssimo sangue por essas criaturas, pelos animais e pelas plantas. Jesus derramou o seu preciosíssimo sangue por nós. Salvação dos seres humanos, que nós sejamos lavados do pecado, inclusive da desordem sexual. Certo? Então, que você possa acolher essas palavras no seu coração. É difícil, é muito difícil, né? Sim. Mas que à luz de nosso Senhor Jesus nós possamos progredir. Amém? Falamos então com casados, falamos com solteiros, agora vamos falar com ordenados, padres, diáconos, seminaristas, né? Vocês têm a graça de vivenciar o amor puro de Deus, né? Então, aceite o seu chamado. Jesus te chamou a buscar esse amor direto da fonte. Então, que Deus te dê a fé, né? A perseverança de seguir buscando efetivamente no amor, esse amor de Deus. Certo? Para todos nós, gente, o que eu vou dizer para vocês? Claro, Santa Teresinha vai nos dizer, né? Eu estou aqui dizendo para pessoas que estão buscando a salvação, católicos.
né? Existem as pessoas que já estão jogadas no mundo, não têm interesse a ver a face de Deus, elas gostam daquela vida, elas querem ficar ali. Aquelas pessoas estão lá. Existem as pessoas santas, né? Que elas já exalam santidade, né? Santa Teresinha vai dizer que tudo é puro para os puros. Então, essa questão de desordem sexual, o que, que o mundo está mostrando, não fede nem cheira para quem já é puro de coração. Eles já estão lá na santidade. Eu estou falando para mim, para você, a gente que está caminheiros nessa estrada difícil, tá bom? Para todos nós, que nós nos atentemos principalmente aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. O que a gente ouve, o que a gente vê, as novelas que a gente assiste, hoje em dia é muito famoso a questão da novela, da série, né? Esse hábito terrível do mundo de hoje, que sempre tem essas desordens, né? Que nós possamos ser guardiões, né, de tudo isso. Se você está começando, tenha paciência, use das mortificações. Não entre na parte da curiosidade, não dialoga com o pecado. Eu só vou ver se aquilo ali é legal. Eu só vou ver como é que é. Mortifica isso. Por enquanto, mortifica isso. Lembra, a criança, quando ela aprende a andar de bicicleta, ela precisa das rodinhas, né? Vamos usar aí a muletinha, certo? Vamos devagar. Que nós possamos nos recordar sempre. Nós não estamos nesse mundo para satisfazer as nossas vontades sexuais. Nós estamos nesse mundo para nos ligar a Deus, para sermos de Deus. Ele não antepôs nada entre nós e ele. Ele pegou toda a dor, todo o medo que ele tinha de sofrer, tudo que ele ia sofrer, e ele foi lá e sofreu tudo por nós. Que nós possamos, nesse momento, né, pedir a ele a força, de que nós também possamos colocá-lo em primeiro lugar, sem colocar nenhum obstáculo. Ai, mas aqui, ai, mas é aqui, né? Não, sem obstáculos, né? Que Deus nos dê essa força de sermos engrenagens de santidade nesse mundo que está abrasileirado, né? Que nós possamos mudar essa cultura, que nós sejamos essas engrenagens que vão mudar essa cultura. Que Nossa Senhora, né? Eu queria trazer para finalizar, né? Que Nossa Senhora, Santo Afonso vai nos dizer, né? Eu digo muito de Santo Afonso e eu nunca disse para vocês de onde que eu trago as coisas de Santo Afonso, né? Eu uso esse livro aqui, ó, Meditações para Todos os Dias do Ano, volume único. É uma bíblia de Santo Afonso Maria de Ligório, mas extremamente sucinta, né? Porque geralmente é uma pagininha só a cada meditação e muito proveitosa para a alma. Santo Afonso nos diz, né? A beleza de Maria inspirava a todos amor à pureza e só ao ser vista infundia pensamentos e afetos castíssimos. Olha só o que Santo Afonso está nos dizendo. Só das pessoas, a beleza de Maria era tão pura e tão grande. Olha para Nossa Senhora. Ela nunca está mostrando nada do corpo dela. Você vê as mãos, um pouquinho dos pés, o pescoço e o rosto. Ela não mostra quase nada do seu corpo. E todos aqueles que tiveram a graça de ver Maria dizem que a beleza dela já infunde os mais profundos afetos, pensamentos de castidade. Então, que nós possamos agora silenciar toda essa revolta com que nós ouvimos hoje, né? A revolta com a nossa carne, e pedir a Nossa Senhora essa graça. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me consagro toda a vós. Os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Eu quis trazer essa oração pequenina, né, da consagração, que Santo Afonso vai nos dizer, né, para a gente cuidar com os nossos sentidos. Ontem nós fizemos uma live aqui no canal e aqueles que acompanharam, ou que vão acompanhar ainda, ouviram, né, a Elizabeth chorou muito durante a live, né, berrou bastante. E o próprio Santo Afonso vai nos dizer, pensa, né, como que é difícil a gente tentar dormir com a criança chorando. É difícil, né? Aqueles que se entregarem aos seus sentidos sofrerão as penas terríveis dessa entrega no inferno. Então, aqueles que gostavam de ouvir belas coisas, de serem agraciados sempre com elogios e tudo, terão seus sentidos no inferno mortificados como choros de criança que não cessam nunca, 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 nunca. Aqueles que gostam de olhar coisas boas,
de olhar depravações, né, que muito enobrecem a carne, né? Santo Afonso vai nos dizer: você vai estar nas trevas no inferno, seus olhos não enxergarão mais nada. Existe fogo, mas não existe claridade. Você que é muito orgulhoso com as pessoas que chegam perto de você porque elas estão fedendo, porque elas não tomaram um banho melhor, porque elas estão com um cheirinho debaixo do braço. O seu olfato vai ser mortificado. Pensa o que é você ficar sentindo o resto da eternidade o cheiro de 100 cadáveres em putrefação. Cada sentido, Santo Afonso vai nos dizer que vai ser profundamente massacrado no inferno. Então é por isso que reza essa consagração hoje a Nossa Senhora, consagração simples, e consagra a ela os seus olhos, seus ouvidos, suas bocas, seus corações. Amém? Queridos, eu sei que hoje a reflexão ela foi um pouco mais longa, mas eu precisava trazer isso tudo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha iluminado um pouco a sua caminhada na igreja. E sem mais delongas agora, vamos para nossas orações dos 12 dias. Ave, estrela do mar, e vinde ao Espírito Criador. Lá no final do livro, no apêndice. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Ava troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os roubos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura. Põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos aos três um louvor? Amém. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação. Preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo, sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos, fiquem na graça de Deus. Até amanhã. As meditações voltarão a ser de 20 minutos no máximo ali para vocês, tá bem? Eu peço a compreensão de vocês que realmente o tema de ontem e de hoje eram muito profundos. Amém? Um beijo grande. Até amanhã.